Gravação iniciada. Voltamos à nossa sessão, item 103, vai haver uma sustentação oral gravada, em vídeo pré-gravada. A doutora Manuela vai ser a patrona do contribuinte BES Investimento no Brasil, relatoria do Conselho Luciano. Luciano, por favor, breve relato, depois o Marco disponibiliza a gravação. Ok, presidente, vamos lá. Trata-se de um recurso voluntário em virtude de uma decisão da RJ pela improcedência da manifestação de conformidade, a qual tinha por objeto a reforma do despacho decisório que não homologou uma declaração de compensação com base em suposto crédito de imposto de renda retido na fonte. A manifestação de conformidade, ela alegava que foi feito pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte em relação ao contrato de remessa de valores para o exterior. Contudo, foi cancelado esse contrato e a remessa foi recebida novamente aqui no Brasil. Foi feita a retificação da STF e daí requereu a homologação. A DRJ julgou pela improcedência, alegou que a juntada posterior de documentos não era possível, tendo em vista a preclusão, no artigo 16 e 17, da decreto 70.235, e os documentos não foram suficientes para comprovar o direito ao crédito. Alega ainda que o artigo 147 do CPN somente autoriza a retificação de declaração por iniciativa própria do contribuinte. Eu não vou ler os fundamentos aqui, as alegações do recurso voluntário, porque tem a sustentação aí por vídeo, né, presidente? Ok, Marco, por favor, os demais microfones fechados. Ilustres conselheiros, bom dia. A recorrente firmou o contrato de câmbio com o objetivo de remeter valores em dólar para o Banco Espírito Santo S.A., sediado em Portugal, a título de comissão sobre as operações realizadas com a empresa Prólogos S.A., conforme acordo operacional firmado. Em decorrência dessa operação, em atenção ao que determinava o artigo 702 do Decreto 3.099, bem como a já revogada Instrução Normativa SRF 252 de 2002, a recorrente recolheu imposto de renda retido na fonte, alíquota de 15%, sob o Código de Receita 0481. Ocorre que, dias depois, a referida operação foi cancelada, o que deu ensejo a novo contrato de câmbio, exatamente no mesmo valor, cujo objetivo era a repatriação do montante pago ao Banco Espírito Santo S.A. Diante dessas circunstâncias, nos termos autorizados pelo artigo 74 da Lei 9.430 de 96, a recorrente apresentou PERDECOMP, objetivando a restituição do imposto de renda retida na fonte, indevidamente recolhido, e no mesmo ato requereu a compensação de débitos tributários de sua titularidade relativos à parte da estimativa mensal do imposto de renda de pessoa jurídica apurado no mês de agosto de 2004. A douta fiscalização, no entanto, não homologou a compensação efetuada pela recorrente por entender que o crédito utilizado não poderia ser empregado na compensação em questão, uma vez que o crédito requerido pela recorrente permanecia vinculado ao pagamento do débito de imposto de renda retido na fonte, o que implicaria na sua inexistência para fins de compensação. Neste contexto, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando justamente que a operação de remessa de valores para o exterior havia sido cancelada, de maneira que o fato gerador de imposto de renda retido na fonte não havia se implementado, via de consequência, tornando-se indevido o pagamento realizado. Sustentou também que, por um lapso, não havia retificado a sua DCTR relativa ao período em questão, mas que, por outro lado, havia corrigido essa informação imediatamente após a intimação do despacho decisório, fazendo prova desta alegação através da juntada da nova declaração transmitida. Ocorre que a DRJ não acatou os argumentos acima e indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, sustentando o seguinte: a simples remessa de recursos ao exterior enseja a incidência do imposto de renda retido na fonte, ainda que haja a repatriação dos valores em decorrência do cancelamento da operação.
Além disso, os contratos de câmbio não seriam documentos suficientes para a demonstração do retorno dos valores ao Brasil. E a DCTF retificadora apresentada teria sido transmitida a destempo após a intimação do despacho decisório, de maneira que não produziria qualquer efeito. Entretanto, o entendimento em questão não merece subsistir. O conceito de imposto sobre a renda, traçado pelo Código Tributário Nacional, está descrito no artigo 43, segundo o qual o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Como é possível observar, o elemento fundamental para que haja a caracterização do fato imponível deste tributo é a verificação de um acréscimo patrimonial, ocasião em que nasce a obrigação tributária capaz de determinar ao contribuinte que recolha o tributo devido. Pois bem, no caso concreto, a recorrente remeteu valores em dólar para o Banco Espírito Santo S.A. a título de pagamento de comissão, o que, em princípio, representaria uma grandeza dimensível para fins de identificação do efetivo acréscimo patrimonial. Ocorre que, como mencionado anteriormente, a aludida operação de pagamento foi cancelada, movimento refletido com clareza absoluta através do novo contrato de câmbio, de maneira que os valores pagos pela recorrente ao Banco Espírito Santo S.A. foram integralmente devolvidos. Ora, fixada a premissa de que 1. O fato gerador do imposto sobre a renda está condicionado ao aumento de patrimônio do sujeito passivo, e 2. Para que haja o nascimento da obrigação tributária, é necessária a rigorosa caracterização da previsão hipotética da lei, torna-se indiscutível a conclusão de que, a partir do desfazimento do negócio jurídico formalizado por contrato de câmbio e implementado através da efetiva devolução dos valores recebidos, o imposto de renda retido na fonte deixa de incidir e, por consequência lógica, o tributo pago passa a ser indevido. Nesse sentido, já se pronunciaram tanto o extinto Conselho de Contribuintes quanto este egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. De todo modo, para que não restassem dúvidas acerca do cancelamento da operação, a recorrente trouxe em seu recurso os relatórios emitidos pela instituição financeira responsável pelos contratos de câmbio, que evidenciam a remessa ao Banco do Espírito Santo S.A., bem como seu respectivo cancelamento, com o fim de comprovar a devolução dos valores pagos pela recorrente. Ademais, caso houvesse legítima dúvida a respeito do efetivo cancelamento da remessa realizada pela recorrente, bastaria a DRJ ter determinado a baixa dos autos à DENF para que fosse iniciado um procedimento de fiscalização. Ou melhor, poderia simplesmente ter acatado a informação da recorrente acerca do ocorrido, até porque não há margem para entendimento contrário, e observado a rigidez do crédito utilizado através da avaliação da DCTF retificadora transmitida. No entanto, embora o princípio da verdade material implicasse no dever de a DRJ verificar o alegado pelo contribuinte, bem como de perquirir todos os elementos necessários para a formação de sua convicção, isso sequer foi feito. Optou o vergastado acórdão recorrido por singelamente afirmar que a retificação da DCTF da recorrente foi feita a destempo, o que criaria uma barreira intransponível à validação do imposto de renda retido na fonte pago indevidamente e, via de consequência, ao aproveitamento dos créditos através de PERDECOMP. Com efeito, tal entendimento é diametralmente oposto à orientação deste egrégio CARF, que já afirmou o entendimento de que a prévia retificação da DCTF não é mandatória para o exercício do direito de compensação dos contribuintes, sendo possível a retificação após o despacho decisório. Importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil, por meio do parecer normativo COSIT número 2 de 2015, reconheceu a possibilidade do contribuinte retificar a DCTF após a apresentação de PERDECOMP, ainda que tal retificação se dê após a não homologação da compensação. Por outro lado,
Não se pode perder de vista que a DRJ ignorou a existência de erro de fato na DCTF, originalmente transmitida pela recorrente, a qual ensejaria a sua intervenção de ofício por força do que dispõe o artigo 147, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Isto porque, no mencionado documento, declarou-se o pagamento de um tributo para o qual já havia pedido de restituição, ficando evidente o cometimento de erro de fato no seu preenchimento. Desta forma, sendo evidente o erro cometido pela recorrente no preenchimento da DCTF, bem como estando demonstrada a existência do crédito de RRF por intermédio das correspondentes declarações fiscais, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo aludido o crédito reconhecido e a compensação homologada. Por todo exposto, a recorrente requer o conhecimento e provimento integral do recurso voluntário, reformando-se integralmente o acórdão recorrido, de modo que seja reconhecido o direito creditório indicado no perdecomp em questão, sendo determinada por conseguinte a sua homologação. Muito obrigada. Pois bem, Marco, obrigado. Luciano, o voto. Ok, presidente, vamos lá. Em relação à tempestividade e admissibilidade, o recurso tempestivo tem os demais requisitos também, conheço e passo a apreciá-lo. Retificação do DCTF depois do despacho decisório juntado de provas. Quanto à retificação de declarações após a ciência do despacho decisório, a matéria já foi analisada por diversas vezes pelo CARF, não se constituindo como óbice para que haja reconhecimento do direito creditório, como se observa das emendas das decisões transcritas abaixo. Como visto nas decisões, o que influi no reconhecimento do direito é a sua efetiva comprovação. É o que se faz no tópico a seguir. O mesmo se aplica à apresentação de provas, com base nos princípios do informalismo e da verdade material. Tem-se aceito, em alguns casos, a apresentação de provas, mesmo quando juntada somente no recurso voluntário. Obviamente que cada caso deve ser analisado individualmente, de forma a não contrariar o artigo 16 do Decreto 735. Mas, de forma geral, a restrição em relação ao momento da apresentação tem sido relativizada, especialmente quando demonstrado aqui. Crédito e comprovação. É o parágrafo 14. Da análise documental, se percebe que há documentação nos autos que comprovam o recolhimento da retenção da fonte de IR, no valor de R$ 79.892,92, conforme cópia do DARF de folhas 12, ele comprovando a arrecadação de folhas 47. O recorrente apresentou ainda, junto com a manifestação de conformidade, instrumento de contrato que comprova a relação jurídica e eventual remessa para Portugal de $152.500, folhas 41 a 43. Segundo o requerente, o valor seria referente a pagamento de comissionamento. Há ainda cópia de instrumento de contrato de câmbio para remessa do mesmo valor para o Brasil, folhas 44 e 45. Nesse instrumento, folha 45, consta que o valor remetido ao Brasil se deu em virtude de repatriação do valor pago em virtude do primeiro contrato, conforme se percebe da colação da parte do documento abaixo. As folhas 208 e 209, o contribuinte junta comprovante de transmissão dos valores, demonstrando que houve a transferência de 152.500 de Portugal para o Brasil, entre as mesmas partes do primeiro contrato de remessa. Apesar de tais documentos comprovarem que houve remessa de valor para Portugal e, depois, o mesmo valor em dólar foi remetido para o Brasil, entre as mesmas partes, inclusive constando que a remessa se daria em virtude de cancelamento do primeiro contrato, o que demonstra a efetividade das operações, entende-se que não houve comprovação plena sobre os motivos do cancelamento do contrato e se a devolução do valor efetivamente se tratou de repatriação. Isto porque, em virtude do nome empresarial da recorrente BES, Investimento do Brasil, Banco de Investimento, e do destinatário da remessa em Portugal, Banco Espírito Santo de Portugal, aparenta haver maior relação do que simplesmente comercial. O que se pretende dizer é que há indícios de que o controle das operações da requerente pode vir a sofrer influência do beneficiário da remessa para Portugal, ou vice-versa. Sendo constatada tal possível relação, entende-se não ser suficiente comprovar apenas com a repatriação
do valor enviado inicialmente a Portugal, mas demonstrar efetivamente se houve cancelamento do contrato, bem como seus motivos. Nesse sentido, há de ser convertido o julgamento em diligência, de forma que a recorrente possa comprovar a repatriação do dinheiro e qual o motivo e contexto que levou ao cancelamento do pagamento de comissão do Banco Espírito Santo em Portugal. É de ressaltar que deve haver prazo suficiente para tais explicações, uma vez que a instituição financeira de Portugal se encontra em liquidação, como se demonstra abaixo, e isto pode influenciar na solicitação de eventual documento do país europeu. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para converter o julgamento em diligência, de forma que o recorrente seja notificado para que, se assim entender, apresente, no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, caso requerido por ele, manifestação e documentação que comprove e fundamente o cancelamento do contrato com o Banco Espírito Santo, com sede em Portugal, e, consequentemente, do pagamento de comissão sobre as operações realizadas com a empresa Prólogos S.A. Presidente, essa decisão ela acompanha uma outra, se não me engano, do mês passado, e eu geralmente, quando são demonstrados os contratos de remessa, de envio e remessa, eu aceito por certo, porque afinal de contas tem fiscalização do Banco Central, é algo bastante estrito, né? E ainda mais por ser realizado por instituição financeira aqui. Ocorre que a minha dúvida se deu nesse caso porque os nomes são os mesmos. Apesar de não haver comprovação dos autos, eu imagino que possa ser aí uma subsidiária, ou uma filial, ou uma controlada, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei na dúvida se efetivamente não haveria outro tipo de influência, né, que não só a remessa. E aí esses valores poderiam ser, inclusive, de outros negócios, né, mas que efetivamente, enfim, não estou falando aqui que houve simulação ou não, estou falando que não foi suficiente para a minha comprovação, ou para o meu critério de comprovação, apenas a demonstração de remessa e envio. Por isso que eu abri essa possibilidade de converter o julgamento em diligência para notificar o recorrente para apresentar provas. Alguém quer se manifestar? Não. Então, converter em diligência, prudente, né? Assunto complexo, envolve questões financeiras internacionais, inclusive. É extremamente prudente. Então, converter em diligência, julgamento encerrado. Esse foi o item 103. Agora começamos a pauta normal do dia, sem sustentação e sem preferência. O item 102 marca a sua relatoria. Bio 2, importação e comércio. O assunto ainda, o tema ainda é imposto de renda retido na fonte. Tem 102. Vamos lá. O voto. Eu faço uma síntese aqui, tá? Onde eu relato. Está tempestivo e tudo mais. Conforme se depreende do relatório que precede o presente voto e dos autos, o presente processo versa sobre autodifração de fonte por conta de pagamentos a beneficiário não identificado. Os valores pagos, ou sem causa, né? Os valores pagos a empresa EDR, Comunicação Total, que deveriam ser aplicados na aquisição dos denominados expert, card, BBB, aquelas situações de cartão, sem a comprovação desta aquisição e dos correspondentes beneficiários. Igualmente foram tributados pelo fonte os valores pagos à própria IDR a título de comissão, sem comprovação da efetiva prestação de serviço e da causa dos pagamentos. Em impugnação, agora a recorrente alegou a lisura da contratação e que não haveria que falar em pagamento a beneficiário não identificado, CDR, fonte direta pagadora a terceiros, tecer outras alegações secundárias. Em decisão, a DRJ negou provimento, a qual agora rebate a peça recursal. No recurso voluntário, na sua peça recursal, tece os seguintes pontos de alegação: nulidade do auto de fração, pois não ocorreram o fato gerador, que seja excluído do montante atuado dos valores de comissão pago à EDR, pois foram de comissão devida, foram válidas. Alega que a multa aplicada foi desproporcional e tem efeito confiscatório. Da nulidade, a recorrente reclama pela nulidade do auto de fração, no seu entender, não houve a incidência do fato gerador, pois ocorreu ação da recorrente em que a EDR
3, intermediário dos pagamentos teve o sequestro nos valores das suas contas bancárias. Assim, no seu entender, não se aperfeiçoou o pagamento dos valores. Contudo, em análise às alegações da recorrente e aos documentos que anexou, que procurou comprovar a situação, não se vislumbrou. Ressalta-se que tal alegação não for apresentada na sua impugnação, surgindo apenas agora em sede de recurso voluntário. Os documentos apresentados em anexo ao recurso voluntário demonstram uma ação existente contra a EDR3, em que a recorrente, conjuntamente com outras empresas, intenta, através de embargos de terceiros, contra a medida de sequestro judicial requerida pelo Ministério Público do Distrito Federal. Tal sequestro ocorreu em junho de 2007, em chamada Operação Aquarela, relacionada ao Banco de Brasília e eventuais desvios de recursos a qual a EDR3 estaria diretamente envolvidos. Tal embargos interpostos pela recorrente e outros foi indeferido pelo juiz, não havendo nos autos nenhuma outra peça do processo judicial para definir o seu trâmite final. Independente, o que se vislumbra é que a EDR3 teve decretado o sequestro das suas contas correntes em junho de 2007, em operação nada relacionada aos pagamentos dos autos, hipóteses de incidência tributária, ocorridos ao longo de 2006. Assim, não parece crível, muito menos demonstrado pela recorrente, que os valores que pagou a EDR3 não foram repassados aos beneficiários ao longo de 2006. Assim, se adentrar no aspecto jurídico de incidência ou não tributária desses pagamentos ao longo de 2006 e se perfectibilizaram, não restou demonstrado nos autos pela recorrente que eles não acabaram ocorrendo entre a DR3 e os beneficiários terceiros. Assim, rejeita a alegação de nulidade suscitada. Dos valores pagos à comissão à EDR3. No mérito, alega a recorrente que há pagamentos à própria EDR3 e há pagamentos a terceiros, usando a EDR3 como interveniente. Ou seja, há contrato de prestação de serviço entre a recorrente e a EDR3, prestador de serviço, e também há pagamentos diretos entre ambas, cita notas fiscais, R$ 21.570. Tais notas fiscais são de comissões de 5% do valores repassados pagos diretamente à EDR3. Assim, tais valores dessas notas fiscais não estariam abarcados pela imputação do artigo 674 do RIR, que é o pagamento sem causa. Contudo, em análise aos autos, verifica que a autoridade fiscal atuante segregou tais atuações, sendo uma referente a beneficiários não identificados, valores que a EDR3 deveria repassar a beneficiários que não quiseram discriminar em procedimento fiscal e nem durante o trâmite administrativo. Então, assim, a EDR3 foi contratada, aqueles casos clássicos, né? A EDR3 foi contratada para fazer aqueles pagamentos de, em tese, salário indireto, etc. A EDR3, eles não quiseram discriminar quem foram os reais beneficiários desses repasses, então beneficiário não identificado. Só que também há pagamentos direto à EDR3. E esses pagamentos da EDR3 é a título de comissão, a qual a recorrente em nenhum momento dos autos logrou comprovar a efetiva prestação de serviços conforme várias intimações fiscais. Então, a autuação fiscal segregou bem esses dois tipos de pagamentos, aos quais a EDR3 seria mera repassadora, e não quis identificar os beneficiários, e nem a recorrente, e os pagamentos diretos à EDR3 pelos serviços prestados. Só que houve intimações nos autos. Tal situação está devidamente relatada no termo de verificação fiscal constante nos autos. Os pagamentos ocorreram entre a recorrente e a EDR3 de ambas as infrações através de crédito de conta bancária desta. Durante o procedimento foram oportunizados vários momentos para esclarecer tais pagamentos. A recorrente insistiu na alegação que a EDR3 conduziria um programa de gerenciamento de premiação em que a EDR3 definia os beneficiários dos cartões eletrônicos e permitiu saques em espécies do Banco do Brasil. Assim, não ficando demonstrada tal situação e indo contra o estabelecidos aos contratos apresentados, colocou em dúvida qual seria a real destinação de todos os pagamentos efetuados à EDR3, incluindo aqueles alegados como os de comissão. Questionada a recorrente desses valores pagos, inclusive de comissão, não logrou comprovar, recaindo a hipótese de falta de comprovação dos mesmos. Como estava evidenciado o pagamento e a falta de informações da sua efetiva comprovação aos reais beneficiários, só restou a autoridade aplicar o artigo 674 do RIR. Assim, com base no que está nos autos, eu pulei muita coisa. Não resta outra alternativa a este conselheiro que vos relata, votar no sentido de manter integralmente a auto-infração, negando o provimento do recurso voluntário no que tange as suas alegações de mérito. Então, ele foi instado a comprovar, então teve os dois tipos de pagamento,
e um para discriminar os beneficiários e o outro de justificar os serviços executados. Em nenhum momento comprovou isso, e a sua defesa é apenas em tese jurídica, porque nos autos também, na peça recursal, não traz nada disso, a comprovação qual o serviço que ele fez realmente. E também, subsidiariamente, a recorrente reclama do valor da multa no que tange ao seu percentual, que foi aplicado 75%, por ser desproporcional e teria efeitos de confisco. E aqui eu estou não conhecendo, conforme a súmula CARF número 2. Considerando o exposto acima, o ato no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Propósito do relator de negar provimento. Alguém quer se manifestar? Ok. Então, unânime, negado provimento, julgamento encerrado, item 102. Continuando com a pauta de hoje, vai da manhã, mais um processo do Marco. Item 105, Mosari Ferramentaria, ainda imposto de renda na fonte com DCTF. Só um pouquinho, presidente. Problema. Acho que é só o contribuinte só fez uma alegação. Fez uma alegação só na peça de recursal dos juros. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, é um recurso voluntário, teve parte já exonerada que não está abaixo do valor de alçada, então não há recurso de ofício. Conforme já relatado, o presente processo trata de autodifração decorrente de divergências constatadas no cruzamento dos valores declarados em DIF e DCTF pelo próprio contribuinte recorrente com os valores pagos através de DARF. Antes de concluir o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a esclarecer tais discrepâncias, a qual reintimada em nenhum momento se manifestou. Assim, desencadeou a autodifração no montante de 677 mil e alguns valores abaixo, com multa de 150. Na sua impugnação, e nem na sua peça recursal, contesta o mérito principal da atuação fiscal, da falta de pagamento de fonte, contestando questões decorrentes da atuação. Em apreciação, na primeira instância administrativa da RJ, houve por bem exonerar a multa qualificada, ou seja, restabelecer a multa só de ofício simples, 75%. Por causa do valor, não subiu de ofício. Agora, em sede recursal, apresenta as seguintes linhas de defesa. Deixa eu ver aqui. Aí, eu coloco aqui. Da iliquidez do pagamento, aqui eu esqueci de apagar um parágrafo. Da iliquidez do pagamento, ao qual requer a nulidade do mesmo por não ter os requisitos do artigo 142, questiona a multa de 75, remanescente, né? Entende um abuso do poder fiscal, questiona a cobrança de juros de mora concomitante com a multa, ao qual, no seu entender, configuraria bis in idem, questiona da impossibilidade de aplicação da taxa Selic como taxa de juros a moratório, bem como a sua ilegalidade. Na sua peça recursal, pleiteia para a inclusão dos débitos do parcelamento da Lei 11.941. E foge uma só matéria, isso aí é uma questão que tem que ser. A nulidade arguída. De maneira um tanto genérica, a recorrente alega a título de iliquidez do lançamento, do autodifração, que estaria nulo, por falta de atendimento dos requisitos do 142 do CTN. Contudo, não especifica o que falta de elementos, e nem aspecto para caracterizar uma eventual cessamento de defesa. Em apreciação nos autos, não vislumbrei nenhum motivo para confirmar o pleito do contribuinte, ao contrário, vislumbrei que o mesmo, quando a oportunidade de se defender a sua intimação antes da atuação fiscal, preferiu silenciar. Assim, rejeita qualquer alegação de nulidade. E da taxa Selic, a recorrente alega da impossibilidade da aplicação da taxa Selic como taxa de juros moratórios, bem como a sua ilegalidade. Contudo, tal matéria já está consolidada no âmbito do CARF, na súmula CARF 02. Na multa 35 aplicada, bem como a sua concomitância com juros de mora. Na sua peça recursal, questiona a multa 35 remanescente, após cancelar a multa de 75 na DRJ, que entende um abuso do poder fiscal sendo despropositada e aduz que teria efeito de confisco. Igualmente, questiona a cobrança de juros de mora concomitante com a multa, a qual, ao seu entender, configuraria bis in idem, já que ambas as penalidades teriam natureza ressarcitória.
Entendo que esse tipo de abordagem envolve questionamento de aspectos que estão literais na lei e teriam em si caráter de discutir sua ilegalidade. Cabe ressaltar que a multa de ofício aplicada não tem nenhuma relação com a atualização monetária do valor do débito atuado através da taxa de juros Selic. Assim, entendo que tais alegações não são da competência dessa Corte Administrativa nos termos do artigo 26A, ou seja, o fiscal apenas aplicou o que estava dito na lei, que é a aplicação da multa concomitante. Então, nesse caso, considerando o teor acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Propôs o relator negar provimento. Alguém tem alguma manifestação a fazer? Não concorda? Todos de acordo? Então, julgamento encerrado, item 108, negado provimento ao recurso voluntário. Desculpa, item 105. Seguindo, o item 106, relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Esse processo está com vista coletiva, foi convertido em vista do Marco, depois foi vista coletiva a meu pedido, e ele volta agora. Ninguém havia votado, de forma que o Tiago pode participar do julgamento, da votação. E eu peço então ao Luciano que faça um brevíssimo resumo disso aqui, para que a gente possa voltar ao assunto. Depois o Marco também faz um resumo da vista que ele teve e nós complementamos. Só uma observação, é que eu não estou achando o voto aqui, na pasta do Luciano. Luciano, contigo. Opa, deixa eu ver aqui, eu acho que se você não colocou ainda, a gente coloca, deixa para depois, não tem problema. Não coloquei, presidente. Ele está na pasta. Pode colocar, é só puxar para a pasta aqui. Ele está na pasta de janeiro, né? Não, mas eu coloco de volta, que não tem problema. Então vai, coloca aí. Já puxei aqui, ele está carregando. Então, Luciano, faz um resumo aí dos fatos, até porque o Tiago não estava presente, então precisamos ouvir. Tá, presente. Perfeito, presidente. Eu vou fazer um resumo aqui, vou explicar o que aconteceu. Vamos lá. É um recurso voluntário que tem por objeto uma não homologação de compensação com base em restituição de imposto de renda retido na fonte, sob pagamento de royalties. O primeiro despacho decisório entende que não houve pagamento de royalties. Foi com base nisso que foi pedido a declaração de compensação. Contudo, esse primeiro despacho decisório, ele entendeu que haveria sim um pagamento de empréstimos, ou seja, não é pagamento de royalties e pagamento de empréstimo. Não é pagamento de royalties como havia sido alegado pelo contribuinte. Aí, depois disso, a autoridade fiscal, ela fez uma revisão de ofício e entendeu, no segundo despacho decisório, alegando inexatidão material, que não seria uma situação de pagamento de empréstimo e nem de pagamento de royalties, mas sim o pagamento de um contrato em que haveria a aquisição de uma unidade de estireno. É o que eu entendi. Tá? Mas não alcançaria pelo benefício fiscal. O fato é que o segundo despacho decisório, que seria a revisão de ofício, ele foi feito depois da apresentação, ou ele foi notificado a contribuinte depois da apresentação da manifestação de conformidade. Portanto, já havia se instalado a lide. Tá? Bom, o contribuinte, a contribuinte apresentou duas manifestações de inconformidade. A primeira delas, ela reconhece, então, que foi remessa de royalties, que não foi remessa de royalties, mas pagamento de empréstimo. Ela mesma afirmou, olha, eu estava falando que era remessa de royalties, mas a autoridade administrativa falou que não era, mas sim pagamento de empréstimo, isso é melhor para mim, então, perfeito. Eu reconheço, então, como pagamento de empréstimo. É o que garante o direito creditório ainda superior. E aí ela requereu o reconhecimento do direito creditório. Na segunda manifestação de conformidade, que se deu em relação ao segundo despacho decisório, ela disse o seguinte, a contribuinte, olha, há impossibilidade de revisão de ofício depois da instauração da lide.
E ela afirma, os pagamentos foram feitos pela Inova, a sua controladora, e não para a Lumos, que era a fornecedora de tecnologia em relação a essa usina de estireno aí. E aí requereu a nulidade da segunda decisão administrativa. A DRJ julgou pela improcedência. E aí, só que ela anulou o segundo despacho decisório. Ou seja, a DRF não poderia fazer a revisão de ofício de despacho decisório, depois de protocolizar. O problema, e que isso, eu ressalto o problema, porque é isso que vai gerar discussão aqui, é que, apesar de ter anulado o segundo despacho decisório, a DRJ utilizou os mesmos fundamentos e argumentos do segundo despacho decisório para negar provimento à manifestação de conformidade. Aí a contribuinte apresentou um recurso voluntário e disse o seguinte, olha, a DRJ anulou o segundo despacho, mas utilizou os mesmos argumentos para fundamentar seu acordo. Houve pagamento de empréstimo, caso se entenda que a decisão recorrida está correta e se entenda que houve pagamento de royalties, então havia direito ao benefício fiscal do artigo 4º da Lei 8.661/93 e requer a reforma da decisão da DRJ, reconhecido o crédito decorrente de pagamento de empréstimo, esse consequente homologação das compensações. Subsidiariamente, pagamento de royalties e homologação das compensações. No meu voto, presidente, eu entendi o seguinte, ora, houve um despacho decisório, reconhecendo que foi pagamento de empréstimo. Aí depois houve o segundo despacho decisório, dizendo que não foi pagamento de empréstimo e nem pagamento de royalties, portanto não tinha direito nenhum. Aí, esse segundo despacho decisório foi anulado. Só que a DRJ, ela vem e utiliza os mesmos fundamentos do segundo despacho decisório. Eu entendi que ela, na verdade, ultrapassou a sua competência e fez uma revisão de ofício do primeiro despacho decisório. E por esse motivo, eu entendi que haveria de ser dado provimento para o recurso voluntário, de forma que fosse reconhecido que foi para pagamento de empréstimo, porque a autoridade fiscal, no primeiro despacho decisório, disse isso. Então, eu estou, na verdade, reconhecimento que a competência é dela e afirmando o que ela tinha dito. Esse é um breve relatório, presidente. Você já tinha decidido o voto também, né? Sim, o voto é o mesmo, né? Daí acho que o Marco pediu vista, né? Sim, mas o Tiago não ouviu o seu voto, né? Ah, o senhor quer que eu leia o voto? Eu posso ler. Dá uma resumida aí. Tá. Bom, tempestivo, etc., natureza jurídica da operação. Mesmo correndo o risco de ser repetitivo, haja visto que os fatos foram descritos no relatório, entende-se adequado à constituição de pequeno prólogo sobre os acontecimentos e trâmite processual, de forma a facilitar a compreensão e fundamentação da decisão. A contribuinte apresentou 2 declarações de compensação, por meio das quais intentou compensar 582 mil e um pouco mais, anos quebrados. Os créditos para compensação seriam provenientes de benefício fiscal instituído pelo artigo 4º da Lei 8.661/93, relativamente ao imposto de renda retido na fonte, sobre o pagamento de royalties. Tal benefício teria sido concedido à contribuinte por meio de portaria número 663, de 29 de novembro de 2001. Depois de analisar os pedidos, a autoridade fiscal emitiu o despacho decisório número 1139, de 22 de junho de 2007, folhas 626-631. No despacho, a conclusão foi de que, pelo fato dos pagamentos serem feitos pela transferência de tecnologia, os pagamentos pela transferência de tecnologia terem sido efetuados antes da publicação da acima portaria número 663, então não haveria como aproveitar do referido benefício. Além disso, a autoridade reconheceu que não se tratava de pagamento de royalties, mas sim de liquidação de empréstimo da Inova S.A. junto à Pecom Energia, sucessora da PASA. Colaciona-se abaixo o despacho decisório sobre isso, folha 630, cujos grifos não se encontram no original.
Então, houve reconhecimento. Esse é o primeiro despacho decisório. Em virtude da negativa da autoridade, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade em 10 de novembro de 2007, folhas 648 seguintes. Em 2 de 10 de 2007, folhas 682, a autoridade fiscal notificou a contribuinte de nova emissão de despacho decisório, dessa vez de número 1682, de 23 de agosto de 2007, folha 641 e seguintes, que, na verdade, tratou-se de uma revisão de ofício do despacho anterior, pois tinha como objeto a reanálise dos pedidos de compensação. Neste despacho, que praticamente é uma cópia do anterior, o agente continua reconhecendo que os dispêndios foram efetuados antes da vigência da portaria número 663, mas silencia a respeito da natureza da operação que teria motivado a retenção do imposto sobre a renda, deixando em aberto. Portanto, se o pagamento efetuado pela Inova, a Pecom Energia, teria sido de pagamento de royalties ou liquidação de empréstimo. Aí eu transcrevi aqui a decisão, né, a parte importante, define isso do segundo despacho decisório. A contribuinte apresentou nova manifestação de conformidade, sem insurgindo contra a revisão de ofício, alegando sua nulidade, o que foi aceito pela DRJ. Em acórdão, este órgão julgador anulou o segundo despacho decisório, permanecendo assim no primeiro apenas. Contudo, ao analisar a manifestação de conformidade, a qual pugna pelo reconhecimento de liquidação de empréstimo, uma vez que lhe é mais favorável, pois lhe proveria direito à parcela maior do crédito, a DRJ decidiu que a natureza jurídica dos pagamentos em questão seria de subrogação, não os caracterizando assim nem como pagamento de royalties, nem como liquidação de empréstimo. A questão dos pagamentos efetuados antes da vigência do portaria número 663 também seria um problema na concessão do benefício. Apresentado o recurso voluntário, pleiteia a contribuinte que seja reconhecido que houve liquidação de empréstimo, sendo reconhecido também o direito creditório. Alternativamente, caso se mantenha a decisão da DRJ, requer seja reconhecido o direito ao crédito proveniente do benefício fiscal. Partes para o julgamento. Quanto à decisão do litígio, a DRJ não se limitou a analisar as matérias atinentes ao despacho decisório ou aos argumentos da petição. Por outro lado, alterou a fundamentação do despacho. Fez análise como se agente fiscal fosse e não julgador de primeira instância. Função esta que deve se restringir aos termos previstos no artigo 27 do Decreto 70.272 e ao artigo 174 da Portaria MF número 95, de 30 de abril de 2007, vigente à época da decisão. Assumindo essa posição, o julgador de primeiro grau usurpou sua competência ao tentar realizar a revisão de ofício, quando a esta cabe a DRF. Tal análise pode ser confirmada tal afirmação pode ser confirmada pela análise dos artigos 160, inciso 21, perdão, 238, inciso 1, e 243, inciso 1, da portaria assim indicada, com a transcrição dos textos a seguir. No mesmo sentido, o parecer normativo COSIT número 8, de 3 de setembro de 2014, em seu parágrafo 50, que está inserido no tópico revisão de ofício do despacho decisório, prega que a revisão de ofício só pode ser feita enquanto a matéria não esteja sob a alçada da RJ, em virtude de manifestação de inconformidade apresentada. Transcreve-se o texto, a seguir o texto. Tendo isto em vista, não pode a decisão da RJ ser mantida em sua totalidade, devendo ela ser suprimida no ponto que destoa do despacho decisório. Assim, a natureza da operação recorrente, sobre a qual foi retido o imposto sobre a renda, imposto sobre IRRF, deve ser reconhecida como liquidação de empréstimo. Aplicação da portaria número 663, de 29 de 11 de 2001. Outro ponto questionado pela recorrente seria sobre o momento da operação e aplicação da portaria 663, 29 de novembro de 2001, pois no entendimento da DRJ, ela teria sido realizada antes da vigência da portaria. Entende-se que a análise fica prejudicada, uma vez que a natureza da operação não foi reconhecida como pagamento de royalties,
mas sim como liquidação do empréstimo, algo reconhecido, inclusive, pela contribuinte. Como a legislação consegue benefício a quem paga royalties, não deve ser ela, portanto, aplicável ao caso. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a reconhecer a natureza dos pagamentos como liquidação de empréstimo e, com o crédito proveniente do imposto de renda retido na fonte sobre tais quitações, reconhecer o direito creditório da recorrente. Bom, resumindo, o seu entendimento é que o pagamento foi de empréstimo e não de royalties, é isso? Não, presidente, eu não analisei a natureza. Eu mantive a decisão do despacho decisório. Tá? Ok. Iago? Desculpa, eu não entendi bem, Luciano, esse ponto. Quando a DRJ ela mantém, ela indefere a manifestação de inconformidade, ela diz, olha, não é remessa, é empréstimo. Ela diz que ela não é royalties, é empréstimo. Certo? Aí depois, e aí o contribuinte chega assim, bom, se é empréstimo, então eu quero mais do que eu estou pedindo. Na prática é isso. Então, quando você dá o provimento, você está dando provimento em relação ao IR, fonte incidente sobre royalties, que é o que originou lá na deconta original, embora o despacho decisório tenha indeferido, e depois a DRJ tenha usado, dizendo, olha, não vou indefiro porque é empréstimo, mas nas conclusões você diz o seguinte, olha, eu defiro, né, dou provimento do IRPE, do IR fonte, né, por reconhecer o direito como liquidação de empréstimo. Então você está concedendo para ele mais do que ele pediu inicialmente, é isso? Não. Eu vou só corrigir o Só para a conclusão. Sim. Não, eu preciso só corrigir uma coisa que você falou. Você falou que a DRJ reconheceu para ele que era liquidação de empréstimo. A DRJ não reconheceu que era liquidação de empréstimo. Não, ela disse que não era royalties. Ela disse que não era nenhum dos dois. Na verdade, ela disse que era royalties, mas ela disse que o pagamento não seria feito porque foi depois da 663, lá, da instrução, do reconhecimento. Da portaria, tá. Só que qual é o problema? Por que eu estou fazendo isso? Eu não estou concluindo dizendo pela análise da natureza da operação que eles realizaram. Eu estou concluindo que é liquidação de empréstimo porque o despacho decisório, o primeiro, que é o que permaneceu, o que não foi anulado, é o que está em vigor, é o que existe. O único que existe nesse processo é o que reconhece que é liquidação de empréstimo. E aí eu venho e falo, olha, se o despacho decisório está dizendo isso, é ele que deve permanecer. Então, que seja reconhecido como liquidação de empréstimo. Mas eu não analisei a natureza. Porque se eu fizesse isso, eu estaria indo além das competências. Não, então é nesse ponto que é a minha dúvida. O contribuinte pede X, né, e aí o despacho decisório diz o seguinte, olha, você não tem direito a esse X porque a natureza não é royalties, é empréstimo. Então, o contribuinte olha e diz o seguinte, não, se é empréstimo, então, eu não teria que ter pago nada de imposto de renda na fonte. E aí, então, o que acontece? A lide, ela é menor do que o argumento, o fundamento do despacho decisório para denegar. É uma confusão isso aí. Está confuso, hein? E aí o que acontece? Aí no teu voto, né, você vem trabalhando essas questões, aí você chega no final e diz o seguinte, olha, eu dou provimento para dizer que é empréstimo. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou concedendo, então, um reconhecimento, um crédito que não foi pedido inicialmente. Essa é a minha dúvida. Tá, veja. O que houve foi o seguinte, o contribuinte apresentou dizendo, olha, o que eu fiz foi pagamento de royalties. Eu tenho direito a isso. Ok. Aí o despacho vem e fala, não é pagamento de royalties, é pagamento de empréstimo. Aí o contribuinte vem na manifestação de conformidade e fala, olha, eu tinha falado que era royalties, mas se você quer falar que é empréstimo, tudo bem, aceito e quero. Tá, mas ele não fez pedido sobre isso, né? Ele não fez uma deconta para isso, não. Fez. Na verdade, o crédito que ele fez, veja, a decomp, ela engloba uma parte do crédito. Ele quer compensar uma parte. Isso.
Ele quer compensar uma parte. Né? E aí ele fala, não, tudo bem, se eu não fiz o pedido, se o meu valor que eu tenho direito a receber é maior, então perfeito. Para mim não parece ter uma estranheza aqui, porque muitas vezes, veja, na maioria dos casos, no que nós julgamos? O sujeito faz um pedido com base em um crédito, daí a Receita vem e fala, não, o que você tem é menor. Aí, tá. Nesse caso, a Receita vem e fala, não, o que você tem é maior. Não, a minha dúvida é assim, não sei se ficou claro a minha dúvida, mas para você e para os demais, mas assim, me parece que não há um pedido de repetição de IR-fonte em relação a uma operação de empréstimo. Entendeu? O que ele pediu no início é o que determina depois. Assim, o argumento para indeferir, seja pela portaria, ou seja porque o despacho decisório considerou como um empréstimo, é só um argumento, ele não desnatura o pedido inicial de repetição de indébito de fonte em relação a royalties. Então, me parece que tudo que vem depois disso, né, a gente está limitado a decidir sobre a repetição de indébito sobre uma fonte sobre royalties. Se o contribuinte depois, vendo a decisão da DRJ, diz assim, pô, eu vou então entrar, então que ele entre com pedido complementar, com uma outra decômpio, para pedir esse fonte sobre o empréstimo, entendeu? Pode ser até um decômpio complementar. Mas o que nós temos, me parece que a conclusão final deveria ser apenas, entendeu, limitada ao pedido inicial, que é de repetição de indébito da fonte sobre royalties. Mas ele não pode, na verdade, Luciano, o que o Iago está dizendo, resumidamente, é o seguinte, ele pediu royalties, a DRF disse, não, você quer um empréstimo? Então tá bom, então aceito o empréstimo, não pode ser assim, né? Não, presidente, o que eu vejo é o seguinte, eu entendi a posição do Iago e entendi a fundamentação dele. Só que, por outro lado, o que nós temos é o seguinte, mas não tem pedido. Tem, só que ele se dá na manifestação de conformidade. Né? Ao meu ver, não existe um problema em relação a isso, porque várias vezes nós aceitamos retificação em relação aos valores da DECOMP. Tá? Além disso, pelo princípio da verdade material, nós temos que é um caso de aumento. A dificuldade aqui é que geralmente isso não acontece, geralmente a gente reduz o valor. Nesse caso está aumentando. Mas o contribuinte falou, não, tudo bem, se vocês querem reconhecer, então eu reconheço que foi também pagamento de empréstimo. E aí, me parece não haver problema em relação a isso, porque há também fundamentos que comprovam. O princípio da verdade material, a possibilidade de retificação do pedido, e assim vai. Eu acho, assim, rapidamente, né, porque já foi falado em outro processo, não dá para ver isso de uma vez só, tudo junto. Júnior, eu vou dar a palavra para você, já vi sua mão levantada. Acho que isso aqui precisa ser melhor instruído, inclusive, se for o caso, até voltando para a DRE para ver melhor. Porque, sinceramente, eu me sinto assim, sem condições de definir o que está aí, está muito confuso. Não da sua parte, estou dizendo do processo. Só complementando, Luciano, não polemizando. Eu estou de acordo que os elementos que estão aqui me parece que é realmente uma liquidação de empréstimo para PASA, sabe? Não há dúvida. Só que é o seguinte, não há um pedido de repetição de débito em relação ao total de IR-fonte pago por conta de empréstimo. Então, assim, nós estaríamos aqui indo além do que foi pedido, do pedido inicial. Não houve um pedido formal de repetição, ele está usando isso como uma argumentação do contribuinte, me parece. Entendeu? Só isso, eu não vou falar mais sobre esse caso. Júnior, você queria falar? Oi, Júnior. Estou te ouvindo. Eu acho que aqui o grande problema é o seguinte, vocês estão equiparando o pedido de restituição dele como se fosse uma petição inicial, tá? E aí você está colocando lá, o pedido da petição inicial era A, ok? Primeiro que é complicado fazer isso, mas vamos lá. Eu fiz esse pedido inicial. E aí, quando a autoridade foi negar, ela fez uma decisão que, na verdade, era contraditória pelo seguinte, ela falou assim, não era royalty, era empréstimo. E aí ela vacila, porque, na verdade, quando ela afirma que é empréstimo, ela me dá mais do que o direito creditório que inicialmente eu pedi. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, bom, aí só avançando um pouquinho, para a gente tentar ver como é que nós vamos equalizar isso aqui, a
A própria DRJ reconhece a nulidade do segundo despacho decisório, que tentou corrigir o vacilo, vamos ser bem claros, do primeiro que resolveu definir que aquilo ali era empréstimo. Tá? Então, ela cancela esse segundo despacho decisório, e eu acho que está corretíssimo, e acho também que aí a DRJ vai e faz claramente uma modificação de critério jurídico. Aí ela fala, não é A nem B, é C. Entendeu? Então, a gente realmente está com um problema. Em termos processuais, eu acho que a Lídia acabou ganhando uma dimensão que ela não deveria ter no começo. Por quê? Porque alguém vai lá e fala, não, não é A, é A mais. Ou seja, se A mais não me desse nada, não, me dá o A e me dá mais. Então, eu acho que, eventualmente, em termos do reconhecimento do que era o pedido, ele entrou como se fosse, ele fala, olha, eu tenho dinheiro aqui. E eu acho que esse dinheiro é 50, porque eu estou entendendo que isso aqui é um royalty. Aí vem a delegacia e fala, não, você não tem direito a 50, não, e me coloca lá que, na verdade, você tem direito a 100. Então, como é que nós vamos negar provimento aqui? Tá bom, Júnior. Eu não falei em negar provimento, Júnior. Não falou. Eu sei, eu estou tentando, eu estou pensando Eu estou dizendo o algo. seguinte, o contribuinte ele não fez o pedido de repetição, aí ele está sujeito às regras, até inclusive decadenciais, para fazer de prescricionais, de fazer esse novo pedido complementar. Nós não podemos suprir Sim. isso. Assim. Eu acho que, no caso, o que poderia fazer é o seguinte, reconhece os 50, isso. Independente, porque a BRJ definiu como... Isso. E os 50 mais, que seria a diferença do empréstimo, que ele faça a repetição pelas vias cabíveis. Exatamente. O pedido de repetição pelas vias cabíveis. É isso. Entendeu? Aí eu acho que fica coerente. Não, realmente... E o voto do Luciano está indo nesse sentido, pelo que eu entendi. Só na parte da conclusão ali que ele fala do empréstimo ali que ele fala. Me pareceu isso, né? Alguém mais? Sim, eu acho interessante identificar o seguinte, o que está valendo, enquanto manifestação da administração pública, é de que aquele valor era um empréstimo. Do ponto de vista jurídico, eu acho que é isso que está valendo. Agora, você tem, de fato, um problema, inclusive, de prescrição, né, de pedir aquilo. E aí entraria uma outra discussão ultra complexa, que é o seguinte, será que estaria correndo meu prazo de prescrição quando eu não estou inerte? Porque, na verdade, eu estou discutindo a natureza jurídica. Mas aí é problema do contribuinte. É outro problema. Isso aí é o problema dele. Mas eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que é para dar provimento, mas aqui não é definir como royalty, é falar no montante que você pediu de restituição, que era o montante do royalty. Mas deixando claro que a administração pública definiu que esses valores são empréstimo. Portanto, o montante excedente seja requerido nas vias próprias. Não sei, estou pensando alto aqui. A gente já teve uma... Eu só... Aqui é delimitar, né, o pedido e o que vai ser julgado aqui. Tá? A situação ali do pagamento, qual a natureza. Salvo engano, essa matéria já foi julgada em alguns outros momentos aí. O fato é o seguinte, ó, nós temos um pedido de compensação dele, onde ele diz que é um royalty, tá? Não importa o que o despacho decisório diga, qual a natureza jurídica que ele diga que é aquela operação. O fato é que o pedido original dele foi negado, não foi homologado. Então, para mim, assim, para mim é irrelevante o que o despacho decisório, primeiro, que é o que a gente está analisando aqui, qual o fundamento que ele usou para negar. O fato é que ele negou o pedido de compensação. Tá? Então, toda a lide aqui é em função do pedido de compensação do contribuinte. Então, nesse momento aqui, tá, eu acho, para delimitar bem a lide, é reconhecer, olha, houve os pagamentos, houve, a discussão é natureza jurídica, então eu acho que, para mim, pelo menos pelos autos, é bem tranquilo que é pagamento de royalties, então confirmar
a operação nos termos do pedido do Perdecomp, porque o despacho decisório, para mim, ele não transmuta o pedido. É o pedido que é o ponto central da discussão, e não o despacho decisório que negou. Porque no momento que o despacho decisório negou, ele só tem a natureza processual de não validar a homologação. Tá certo, é isso aí mesmo. Na verdade, o que o Marco está dizendo, e o Júnior e colegas, é o seguinte, né, o Iago também já falou, o que o contribuinte pediu era royalties. Aí depois, não é isso, não é empréstimo, então eu quero mais. Só que o despacho decisório não tem esse condão de fazer esse tipo de ajuste, ele apenas analisa aquilo que o contribuinte pediu. Foi o que o Marco acabou de dizer, o contribuinte pediu, isso aqui é royalties, o despacho decisório falou, não, isso aqui não é, eu não vou homologar esse pedido. Esse é o ponto. Começa tudo agora. Eu transmudo tudo isso aqui agora no empréstimo e vamos tocar para frente? Não, eu concordo, Ciccone, porque existe um prazo, né, prescricional para o camarada ir lá e pedir. E sim, quando, no prazo que ele tinha, ele foi lá e pediu 50. Embora o despacho decisório tenha decidido que ele tem direito tenha afirmado ao dizer que era um empréstimo, que na verdade ele tinha direito a 100. E aí, o que eu acho que é coerente é, primeiro, uma coisa importante, afirmar a prevalência desse despacho decisório, embora a gente não dê, porque talvez a gente realmente esteja dando o que se fosse extrapetita, vamos dizer assim, porque você está dando para ele os 100, quando, na verdade, ele só pediu 50, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer, dar provimento nos termos do pedido, e falar que, diante da decisão daquele despacho decisório, que pelo voto do Luciano nós estamos reconhecendo válido, que ele faça, não é determinar, óbvio, né? Mas ressaltar que fica a critério fazer o pedido de restituição, né? E aí vai ser uma longa briga, se ele quiser, discutir se tem prescrição ou não nessa história. Bom, a posição está colocada, Júnior, Marco, de novo, Marco. Para mim, o despacho decisório não tem o cordão, tá, de criar uma nova natureza jurídica ou mudar os fundamentos. Ele apenas nega ou não nega um pedido de compensação, tá? Ele tem que fundamentar por que negou, tá? Ele poderia muito bem dito assim, se o despacho decisório tivesse feito assim, não, eu entendo que é empréstimo e tu, na realidade, não era para pedir 50 e sim 100, e desse os 50, aí seria válido o despacho decisório. O despacho decisório disse assim, eu entendo que não é royalty, porque eu acho que é isso, e neguei o Perdecomp, a compensação. Então, na realidade, o que vale é o efeito do despacho decisório, e não o fundamento dele para negar é apenas para dizer por que ele negou, mas ele não cria uma nova natureza jurídica aí. Marco, aí... Deixa o Júnior, só um minutinho. Deixa o Luciano falar, que faz tempo que ele precisa falar. Ele é o relator. Luciano. Tá. Presidente, só para esclarecer uma situação, até que o Iago colocou. Veja, a minha decisão não é no sentido que a Júlia tinha falado, tá, Iago? A minha decisão é no sentido de reconhecer o que foi afirmado no despacho decisório. Ou seja, trata-se de empréstimo compulsório e os valores decorrentes disso. Tá? Segundo ponto, nós não estamos assumindo que o despacho decisório criou uma natureza jurídica. Foi o reconhecimento de qual natureza jurídica a operação tinha. É diferente. E não é que, não, foi meramente... Não, é parte da fundamentação. Olha, você não tem direito porque não é pagamento de royalties. Porque isso é pagamento de empréstimo. É a mesma coisa, ou pelo menos é similar do que acontece nos casos de ágio. Não, a natureza não é essa, a natureza é outra. É isso que o pessoal faz. Né? E veja, quando o fiscal está falando isso, a autoridade administrativa, ele está representando a Receita. É a posição administrativa. Eu acredito que houve um equívoco. Eu acredito que ele errou. Mas o fato é que agora passou, assim como quando você fala ele errou, você quer dizer quem? É o fiscal. Tá? Por que ele errou? Ele apenas disse, olha, você está pedindo isso e não é isso, é isso. É porque eu acho que ele não tinha intenção, presidente, de dar essa abertura para o contribuinte. Nesse sentido, eu acho que ele errou.
Não estou falando que ele errou na natureza. Simplesmente, isso não é royalties, não é compulsório, ou seja, isso, ele poderia ter falado. Tem fundamentação? Ele fundamentou. Isso eu não estou te dando porque isso não é isso, é outra coisa. Isso, tudo bem, perfeito. Fundamentou, e o despacho está fundamentado. Agora o contribuinte tem que contrapor isso. Isso, não, mas daí o contribuinte vem e fala, não, tudo bem, se você reconhece como isso, então perfeito, eu quero. Sim, mas a gente está falando... Mas é o que nós estamos dizendo, o Marco falou, o Iagro também falou, eu também penso igual, ele teria que fazer outro pedido, porque esse já não vale mais, você não pode transmudar um pedido. Mas por que, presidente? Nós retificamos a todo momento que nós aceitamos retificação, inclusive posterior. Mas aí você está mudando a própria essência do pedido, você está pedindo uma coisa presidente. Uma outra. Não, é questão de verdade material, não é? A autoridade reconheceu, olha, não é isso, é isso. E também tem mais um detalhe que eu concordo com a Júnia, nesse ponto que ela falou também, já que se for partir para esse raciocínio, você não pode mudar, aumentar o valor. Isso aí estaria passando do limite. Você pode ir até aquele ponto, aquele pedido. Você não pode dar mais do que isso. Mas por quê? Por que, presidente? Por que não? Mas nós reduzimos direto os valores, por que não pode aumentar? Coisa, mas eu reduzir outra coisa, você está aumentando aquilo que falou assim, agora você está fazendo o trabalho, a Receita vai reconhecer que o contribuinte tem, olha, você tem 100, você pediu 50, eu vou te dar 100. Você tem uma retenção da pessoa física, você declara que tem uma retenção na fonte, desculpa, só para completar. Você tem uma restituição de 80, você pede 80, a Receita vê que no conta corrente que tem 100, a Receita te dá 100. Não, ela vai te dar o que você pediu. Mas o senhor está falando que a Receita não pode reconhecer a realidade, então. Só quando for beneficiário para ela? Não, pode. Só quando for reduzir o valor? Não, quando o contribuinte fizer o pedido, mas o contribuinte fez um pedido delimitando esse valor. Agora a Receita vai dizer, não, isso aqui não é não, mas você tem outro lugar, aqui que você tem mais. Não, eu só estou dialogando, mas eu acho que é um absurdo. Só um minutinho, Luciano, que o Iago pediu a palavra. Ô, Luciano, a gente está vendo quando nós reduzimos ou nós alteramos alguma coisa, ela está dentro do pedido, dentro da lide, dentro do escopo da lide. Seja nos casos de ágio, seja no caso de retificação de DECOMP, que foi feita após o despacho decisório, houve uma retificação de DECOMP. Nesse caso, nós não existe no processo nenhum pedido de redução de indébito do total do IRF pago, da fonte paga. O que houve foi o seguinte, nas fundamentações da RJ, e que nós estamos aqui concordando, a administração tributária diz o seguinte, olha, isso aqui tem uma natureza jurídica de empréstimo. Isso não altera o pedido inicial do contribuinte. Nós não temos essa competência, até porque eu não sei se ele não pediu, se fez pedido em outro lugar, em outro processo. Está sendo analisado, eu vou repetir para ele 2 vezes. Nós não temos essa competência de suprir o pedido inicial, tá vendo? Porque, sobretudo porque eu posso estar dando para ele aqui e ele pedindo em outro lugar. Eu não sei se ele já não cumpriu. A própria 9784 fala, olha, o contribuinte, se ele não atende às intimações, se ele não faz a parte... Quando ele tomou essa decisão, a primeira questão processual que ele ia fazer era fazer um pedido complementar, fazer uma outra decompra. E não fez, Marco? É o seguinte, ó, até em termos materiais, tá? Aqui é pagamento sobre fonte, indevido, nas palavras do contribuinte. O fonte que ele pagou é aquele que está lá no hiperdecomp, indevido. Ele não pagou a mais, porque ele achava que era empréstimo. Ele pagou aquilo. É aquele valor ali que apenas nós podemos restituir para ele. Tá? A gente não pode agora dizer, dar para ele um valor que ele nem recolheu. Tá? Esse é o problema. O valor que ele recolheu, porque ele pagou lá aquele fonte, a mais, é aquele valor que ele está no Perdecomp. Não importa que a natureza jurídica depois manda devolver tudo, que ele não manda devolver 10 vezes. O limite é sendo que ele pagou a mais. Luciano, queria falar de novo? Está sem microfone. Microfone, Luciano. Desculpe. Iagro, existe o pedido do contribuinte, e ele começa a fazer o pedido na manifestação de conformidade. Ou seja, foi alterado. Em relação a ele pedir em outro lugar, todos os processos de compensação que nós realizamos têm esse risco, então. Daí nós não poderíamos fazer nenhum. Ou seja, não tem como argumentar que, porque ele possa ter pedido em outro lugar, a gente não pode conceder aqui. Quanto à questão do marco, lógico, ele só vai ter direito até o limite que ele recolheu. Não pode passar disso. Né? Não tem como eu falar, não, você não recolheu e tem direito à restituição. Aí não.
Alguém mais quer se manifestar? Luciano já falou de novo? Ou apertou? Errei, presidente. Tá bom. Alguém mais? Bom, eu acho que temos que votar. Acho não, temos que votar. Podemos até converter em diligência e achar que compensa ver alguma coisa a mais, mas caso contrário, as manifestações estão aí, esse processo já está vindo há 3 meses na pauta, temos que decidir. O propósito do relator, então, é dar o provimento. É isso, Luciano? Votando, então. Marco, projeto. Presidente, o pagamento ocorreu, para mim é royalty, conforme o pedido do PDCOMP do contribuinte. Pelo que eu entendi, o relator vai manter a posição de que o pagamento é empréstimo, e aí o valor a restituído, eventual fonte a maior, vai ser maior do que o que ele está pedindo no PDCOMP. Então, eu acompanho em menor extensão, ou seja, eu entendo que o que vale aqui é o pedido do contribuinte, que é o PDCOMP, não é a manifestação de conformidade. A manifestação de conformidade não é o pedido do contribuinte, é o PDCOMP. E ele disse que é royalty. Eu reconheço como royalty e dou nos limites do pedido dele como royalty. Então, eu acompanho em menor extensão, digamos. Mas aí, espera um pouquinho, aí nós temos esses números bem definidos, porque aí temos que botar, aí tem que colocar os números, o que é que você estaria dando, o que é que o Marco sustentou, presidente, tem que ter os números. O que vale é o PERDCOMP, o que ele colocou lá. Na manifestação de conformidade, ele vai dizer tudo o contrário, não, eu mesmo quero mais, não, eu quero saber o PERDCOMP. Tem lá. Ó, o que ele alega a contribuinte apresentou 2 declarações de compensação, por meio das quais intentou compensar 582.360. Anotem aí. E ele quer de volta 30%, que é 199.513, é isso? Vou marcar aqui para a gente saber, para poder ter uma definição. 199.513, é isso, Luciano? O valor que ele pediu no PDCOMP. Deixa eu ver aqui, presidente, só um pouquinho. Porque agora já é uma questão material, tem que ver corretamente isso, porque senão nós vamos partir para esse tipo de Na folha 2, como é que é, Marco? Na folha 2, está o PDCOMP dele. É 2. Restituição de 30% do fonte dos valores pagos a título de royalties. Folha 2, esse é o PDCOMP em manual na época ainda. No começo, 199.513,30. Mas na verdade ele pediu 199 nessa declaração, né? Certo. E tem mais uma na frente aqui, né? Tem mais uma. Deixa eu ver aqui. Eu também já vi isso aqui, deixa eu correr rapidinho. Ver se dá Mas na folha 4, o valor original, o pagamento maior é devido, 580. Não, mas ele colocou um outro decomp aqui na frente. Luciano, ele fez o pagamento de 2,5 milhões e recolheu 588, tá? Só que ele, pelo royalties lá, pelo PDTI dele, ele tem direito a pegar de volta 30% desse pagamento. É isso aí, é o incentivo. Tá? Então, na realidade, quando a folha 4 é o total do DARF. Você tá na folha 4? Sim. Ó, o total do DARF seria 2.396.442,28, 2 milhões. Aí ele fala que o pagamento original do pagamento a maior ou indevido é 582. Aí eu preciso da ajuda de vocês aí, porque... Então, veja bem, então pera um pouquinho, o Marco vai acompanhando também, todos nós aqui, mas nas folhas 2 tem um pedido de um decomp de 199.500. Depois nas folhas 4... Tem lá também 199, folha 4, presidente? Folhas 4 tem, peraí, folhas 4 tem o valor de 582, que é o total que ele pode pedir. Esse 582 é aquilo que o Marco falou, 30%. Para completar esse 582, ele tem outro decomp nas folhas, o decomp de 382 mil reais. Deixa eu ver, está logo no começo. Vamos por aqui, achei. Nas folhas 21. 21? Então ele tem nas folhas 2, 199, e depois nas folhas 21 tem 382. Somando esses dois PERDCOMP, na verdade, declaração de compensação na época, somando esses dois valores, está 582, 360,47, que presumo seja os 30% que o Marco fez referência agora, que é os 2 milhões e pouco. Então, é esse número aqui que nós temos que nos limitar, acredito eu. É isso, Marco? Seu pensamento é esse, Marco?
esse limite. Tá, então tá. Nós temos nas folhas 2 e nas folhas 21. É só olhar o processo, para não dizer que nós estamos chutando o número aqui. Tem uma declaração de compensação nas folhas 2 e outra nas folhas 21. Isso, só para deixar claro, então, na minha proposta é para devolver o total que ele pagou, que é 2.396. 2 milhões. Espera um pouquinho só, Luciano. Vamos deixar bem delimitado aqui para todo mundo saber, para não ter confusão. Tá. Você está propondo que se devolva, então, 2 milhões 500 e pouco que está nas folhas 4, é isso? 2.396.442,28, que foi o total que ele pagou. Isso, 2.396.442,28. 30% disso dá exatamente o que o Marco falou, 582, cujas somas estão nas folhas 2 e 21. Isso que o Luciano falou está nas folhas 4. Quem quiser ver o processo está aí. Então, resumindo a ópera que está aqui. O pedido do contribuinte, aquilo que o relator está deferindo e concordando, está nas folhas 4, 2.396, confirmado por DARF, que é o recolhimento. O que o Marco levantou, que estaria acompanhando o relator em menor extensão, dando provimento em menor extensão, está na somatória das folhas 2 e 21, da 582.360,47, que corresponde exatamente a 30% do que está aqui. Não corresponde a 30%, mas eu não entendi. Não corresponde não, presidente. Não, só um reparo aqui, na folha 4, né? Não fiz a conta, eu só estou colocando aqui. Os 582 não dá 30% de... Pode ser que tenha uma compensação na frente aqui. Sim, fala aí. Na folha 4, aí, que é o número 2 manual, né? Quando ele faz a informação na DECOMP, que é manual, do pagamento a maior devido, ele relaciona o DARF de 2.396, que é o que o Luciano está definindo como total. Perfeitamente. Esse valor, o que é pagamento indevido ao maior, é 582.360. Então, o que o Marco e eu, pelo menos que eu identifiquei até agora aqui, estamos dizendo o seguinte, que o pedido inicial que nós estamos analisando desde o início do processo é de 582, é isso que nós estamos... Desculpa, não tem o 30%, esquece o 30%, é 582 e a somatória das folhas 2 e 21, que se... já precisa somar, está na folha 2, na folha 2 está determinado. Ele É exatamente isso. A gente tem que ser até o pagamento indevido ao maior. Esse é o crédito. É o 582. Tá certo, Luciano? Deu para entender agora? Quando eu falo de numeração, estou falando de numeração digital. Tá? O Iago fez referência à numeração manual. Então, desculpe os 30%, esquece 30%. O que nós temos que considerar? Para poder ter um raciocínio aqui. Nas folhas 2, digital, tem um pedido de 199.513,30. Nas folhas 21, digital, tem um pedido de 382.847,17. Somando isso, dá 582.360. Esse número está exatamente estampado nas folhas 4, digital, que o próprio contribuinte preencheu, dizendo, olha, eu paguei a maior dos 2.396, o que eu paguei a maior foi 582.360. Essa é a lei. Ok, gente? É isso? Isso. Certo, Marcos? Bom, então o Marcos está dando provimento em menor extensão para reconhecer 582.360,47 que está determinado nas folhas 4 pedido do próprio contribuinte, enquanto o Luciano está propondo o integral de 2.396. Só para deixar bem claro, não estou decidindo para lado nenhum, estou só colocando para que a gente tenha noção do que nós estamos votando. Então, o Luciano colocou 2.396, o Marco do provimento parcial, do provimento em menor extensão, desculpa, para 582. Pagando. Eu não sei como é que vai ficar o voto do relator, mas se você for dar os 2 milhões, independente de ser royalty ou empréstimo, você está dando o valor total que ele pagou por DARF, mas não o pagamento indevido a maior. O crédito é de pagamento indevido a maior. Ou seja, tem uma parcela ali do DARF que foi pago, dos 2 milhões, que é devida, que ele pagou algum imposto, ele pagou alguma coisa ali. É isso que eu estou na dúvida. Independentemente de ser royalty ou empréstimo. Isso. Eu vou completar a sua informação e que o próprio contribuinte reconheceu nas folhas 4 aí, digital, dizendo, olha, desses 2.396, o que eu paguei a maior é 582. O contribuinte preencheu isso aí. É isso que eu estou entendendo, porque, assim, tudo bem, em royalty ou empréstimo... Posso falar? Pode, Luciano. Uma pergunta que eu estou fazendo. É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, Pagano, se a gente reconhecer como pagamento de empréstimo, não vai ter incidência porque ele paga para a própria
a matriz dele lá. Então, não haveria incidência de tributo nesse caso. Por isso que foi que esse reconhecimento tem efeitos tão fortes. Esse reconhecimento por parte do despacho decisório, da autoridade, ele tem reconhecimento forte, porque se for pagamento de empréstimo, na relação que se constitui, ele não incide a tributação. Ele tem direito a tudo. Sim, isso eu entendi, mas a questão é que o pedido dele feito, a circunscrição do pedido feito, inicial, é de pagamento indevido a maior, entendeu? Se o despacho decisório considerou empréstimo, para não dar por causa do royalties, e aí no caso de empréstimo não teria tributação, como você falou, ele não vai ter o crédito. Você entendeu? Ele não pediu crédito de 2 milhões e pouco na Pericomp. Ele não pode alterar o valor, porque aí não é um erro formal, não é apenas um erro material que a gente pode retificar a qualquer momento, entendeu? Isso é um erro substancial do crédito, esse é o problema. Essa era a minha dúvida, porque assim, a gente pode retificar a Pericomp? Pode, desde que sejam erros formais, materiais, que você pode, ou de ofício ou durante o processo, fazer a correção. Agora, fazer a correção do valor do crédito, mudando a fundamentação para empréstimo e alterando o valor total do crédito, isso não é um erro formal. Isso, a meu ver, não estou falando nem em termos de petição, isso aí já passa a ser, né, é um erro material, entendeu? Um erro do próprio pedido. E aí eu não consigo entender, eu não consigo fazer essa retificação em sede de manifestação de conformidade, entendeu? Pagano, nós, nessa sessão mesmo, nessa reunião, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, nós decidimos um caso semelhante. O sujeito tinha colocado na declaração dele que seria imposto de renda retido na fonte sobre JCP, só que era saldo negativo. Entendeu? É a mesma coisa que nós fazemos. Só que nesse caso é a Receita que falou, olha, não é o que você está pensando, é outra coisa. Eu falo, não, tudo bem, então, desculpa, errei, vou retificar, vou fazer o pedido. Mas aqui ele não fez isso, né? Aqui ele não retificou nada, Luciano. Que aí que tá. Não, ele fez o pedido pela manifestação. Então, a questão é que a gente não pode alterar o valor do Pericomp. Bom, vamos uma lá, questão... Pagano, está no seu voto, Pagano, vamos lá. Então, sim, a questão é diferente, porque o saldo negativo, ele se confunde com o próprio crédito, com o pedido de... O que era saldo, no caso que a gente julgou. Então, aí... Ele falou o seguinte, é imposto de renda retido na fonte sobre JCP. Ele falou, eu tenho crédito sobre isso. Daí ele falou, errei, não é isso. Ele aí retificou e falou, não, é saldo negativo. Só que o valor do crédito não foi alterado, você entendeu? O que foi alterado foi o tipo do crédito. Mas várias vezes ele falou, olha, não é esse valor, era outro valor, nós fazemos isso também direto. O valor do meu crédito é esse. O que ele pagou é 2.396.000. Ele pagou, pá. Ele está falando, olha, o que eu tenho direito é 500. Aí ele fala, não, de acordo com a DRJ, com a despacho decisório, o que eu tenho não é isso. Então é o total. Então, aí eu, no meu entendimento, eu discordo, porque aí ele teria que apresentar um novo pedido com alteração do valor e com novo tipo de crédito. Tipo, a alteração do IR-fonte sobre JCP para saldo negativo, mantendo o mesmo crédito, aí dá para a gente fazer isso de ofício, ou até durante o processo. Isso já entendendo que não seria um erro formal, né? Quer dizer, seria apenas um erro formal, e a gente já está dando uma extensão bem ampla a isso. Agora, alterar o valor do crédito de 530 milhões para 2 milhões e alguma coisa, sem ter feito nenhuma retificação, nem apresentado nenhum outro pedido, aí eu acho que não é só um mero erro formal. E aí eu não concordo com o relator, eu vou pela divergência. Evandro. Colegas, eu sinceramente eu não entendi por que tanta discussão no caso tão simples, vocês me desculpem, né? Por isso que eu tivesse participado. O pedido está restrito ao que ele pediu, não ele pagou. Eu posso, a experiência que eu tive, que o saldo negativo, ele pediu parte do saldo negativo, e eu fiz o despacho e errei.
Eu dei todo o saldo negativo para ele. Aí, no decorrer do processo, alguém apontou a isso. Eu tive que cancelar aquele despacho, porque estava errado, e tive que fazer um outro despacho, dando exatamente o que ele pediu, né? Uma coisa é você mudar a natureza do crédito, outra coisa é você mudar o valor do crédito, né? Então, a gente não pode dar mais do que ele pediu, nem sede manifestação, nem sede recurso, nem sede recurso especial. Tá restrito o que ele pediu, o valor que ele pediu, então eu vou acompanhar a divergência. Eu quero só fazer mais uma colocação aqui, antes de colher o voto da Júnia. Nas folhas 346 digital, tem todo o resumo disso tudo que nós estamos falando. A remessa posterior, a data, os destinatários, o número das invoices, o valor em dólares, $1.800.000, mais $2.714.000, conversão em reais, e chega numa base de imposto de renda nas folhas 346. Chega numa base de imposto de renda de 15.976, aí há uma tributação de fonte de 15%, que dá justamente o 2.396, aí vem a verbação do INPI, vem todas as informações e chega lá embaixo. Imposto de renda pago, passível de crédito, benefício, 1.941. Restituição permitida, 30%. Até os 30% está aqui, quando o Marco falou, muito bem falado, não era sobre aquele valor, era sobre isso aqui. 30% sobre 1.941, que dá R$582.360,47, até o último centavo bate, é exatamente esse o valor que está feito pelo contribuinte nas folhas 2 e 21, é esse valor que o Marco falou, que o Iago falou, que eu falei, que o Pagano falou, e que o Evandro confirmou. Então, é esse valor de R$582.360,47 que o contribuinte colocou lá, que é o pedido dele, e sobre isso, além disso, nós efetivamente não podemos conceder, porque não foi o que o contribuinte pediu. E o resumo está nas folhas 346, é só olhar a folha. Tá? Pode votar agora, Júlia, por favor. Eu entendo... Bom, só para resumir. Eu entendo o seguinte. Eu dou provimento nos termos do pedido, mas me incomoda, e aí eu entendo o Luciano, é porque essa manifestação da delegacia, e aí não é por chatice, ela tem que ter um valor jurídico. Eu acho o seguinte, o que o sujeito deveria ter feito, e aí eu concordo, a partir do momento que a delegacia falou, opa, é empréstimo, eu já automaticamente faria uma retificação ou um pedido do total. Entendeu? Automaticamente para não correr o risco de prescrição. Mas, enfim, em resumo, eu concordo com a divergência, tá? Mas até gostaria de colocar isso, que efetivamente existe uma manifestação da administração pública de um critério jurídico que, bem ou mal, ela não pode alterar. Depois, porque ela viu que vacilou, tá? Então, em resumo, eu acompanho a divergência, né? No final das contas, eu acompanho, até gostaria de apresentar a declaração de voto, tá? Colocarei aqui. Prosseguindo, conselheiro Iágaro. Com a divergência. Conselheiro Luciano, relator. Conselheiro Tiago. Acompanha a divergência, presidente. Também com a divergência. Então, vamos conceder o direito aqui. Júlio, você vai fazer a declaração de voto, é isso? Uhum. Eu posso fazer o voto vencedor. Faz o voto vencedor? Então, tá bom. Eu vou só para encerrar aqui, que nós vamos terminar, né? Vou ver se eu consigo compartilhar essa tela. Não sei se todo mundo viu isso, mas eu não sei direito como é que compartilha a tela nesse negócio aqui. Vamos ver. Por que não apareceu o que eu pus aqui? O Marco Rogério, quem sabe isso aqui? Não aparece. Não sei. Não consigo fazer isso aqui. Bota aí, folhas 346. Achou aí, Marco? Oi, me dá aqui o número das folhas, agora, só para facilitar a minha vida. Fala aí, Ágoro, pode falar. Na ata vai ser dado o provimento total, né? Sim. E vai ter voto vencedor, né? Vai ser um negócio doido isso. Não, porque o conselheiro... Sim, isso aí, Iago. É isso mesmo, porque mesmo.
o voto do relator foi vencido, independente de ser voto vencedor ou De não. qualquer maneira, não tem problema, Iagro. Ainda que no resultado seja dar provimento, primeiro que a parte positiva dele dava provimento em maior extensão. E segundo que as razões que nós estamos usando, em parte são as mesmas, mas basicamente a gente está se limitando. O acordo vai ser, o dispositivo é o seguinte, dado o provimento pedido, né? Acordo dos membros colegiados, por maioria de votos, dar provimento, vencido o relator que concedia o provimento em maior extensão. É isso? Eu só tenho uma dúvida, presidente. No recurso voluntário, ele pediu os 2 milhões e pouco ou ele pediu o reconhecimento do crédito? Não tem recurso, ele entrou com recurso voluntário, ele vai seguir a manifestação. Ele pediu os 2 milhões e pouco. Mas ele, lógico, ele vai seguir o que está lá na manifestação. Então, presidente, mas aí, nesse caso, é parcial o provimento ao recurso. Perfeito. Bem colocado. É o recurso. Boa observação. Porque ele está pedindo o valor total. Quais são as folhas, presidente? O senhor queria que a gente visse? 346 digital. Essa folha não bate aqui comigo. Não entendi. Essa folha 346 digital não... Como não bate? Como é que pode? Se é o mesmo processo que eu estou vendo aqui. Então não é processo. É que eu estou extraído aqui. É o primeiro volume, é isso, né? As folhas o manuscrito é 189, manual. Você baixou o processo inteiro, Marco? Sim. Então altera a numeração, viu? Eu só baixei o primeiro volume, Marco. A numeração não é igual. 189. O primeiro volume, folhas 346 digital, 189 manuscrita. A 189 Para mim aparece o verso de uma folha. Gente, calma, um de cada vez. Olha aqui, as folhas é 346 digital. Não, é que se você abrir o volume 1, aquele contador que aparece lá em cima no Adobe, ele vai aparecer com 351, a página 346. Nós chegamos ao cúmulo da mesma página tem 3 numerações, né? A manual, 346, gerar o processo da impressão digital, e quando você abre o primeiro volume, ela fica com 351. Vocês acharam, afinal de contas, acharam? Sim, achei. Eu estou olhando aqui. Compartilha aí, bota aí esse troço aí, só para saber. Tá bom, peraí. É só para ver que os números são consistentes. Os números são consistentes, é a questão só da interpretação. Ok. Só um minutinho. Já estou fazendo isso. E vamos encerrando. Sobre isso aí, vamos encerrar. Então, aí, essa tela, exatamente essa. Pode ver que os números são bem consistentes e chegamos exatamente no 592 lá embaixo. 582. Tá? Então, nós estamos decidindo assim, com bastante consistência. O Luciano, no ponto de vista dele, também consistentemente, né, os 2.396 que está lá, e nós também no 582 que também está aí. A própria recorrente deu tratamento de royalty nele. Então, gente, é isso aí. Julgamento encerrado, dado por mostrar a página é 189 manual, né? Aí, se você pega a impressão do processo, está 346, e no gerenciador aqui do arquivo do Adobe está 351. Vamos almoçar, então? Dado o provimento parcial, vencido o relator, então, que dava o provimento em maior extensão, voto vencedor da Júlia. Um bom almoço a todos. Patrícia, você vai estar após o almoço? Sim, presidente. Então tá. Então, a partir das 14 horas.